para valer. O primeiro grupo de caça começou com o pé esquerdo. Aí eu suponho que o coronel deve pensar, meu Deus do céu, o que foi que veio cair aqui para cima de mim? Em todo caso, começamos a voar. Começamos a chegar e dizer, destruímos isso, bombardeamos isso, acertamos esse alvo. E o americano começou a perguntar, ué, essa turma que chegou agora já está fazendo isso tudo e a nossa aviação não está fazendo nem metade disso? Como é que pode? A experiência do Correio foi o seguinte, é a diversidade de voo. Então nos dá uma experiência maior do que daquele voo de rotina de instrução somente. O piloto brasileiro tinha experiência de voo aqui no Correio Aéreo Nacional. Ele voava sem mapa, sem rádio, no cisca, de qualquer jeito. Então ele aprendeu a olhar, ver e observar. Ao passo que os pilotos americanos eram muito novatos, eles olhavam e não viam. Eu recebi as missões do comando do grupo, do 350, grupo 350 americano, do qual nós éramos um esquadrão. Éramos 4 esquadrões, um brasileiro e 3 americanos. Eu preparava os mapas todos dos lugares que tinham que ser atacados, dos lugares onde os aviões tinham que ir, e no dia seguinte de manhã, com os pilotos chegando lá todos na nossa sala de informações, eram mostrados os mapas, os lugares e a melhor maneira de ir para lá, os lugares onde que tinha artilharia antiaérea mais forte, maneira de evitá-las. E passava depois para o capitão Pamplona, que dizia o que ia ser feito, quantos ataques ia ser feito, por onde ia ser feitos os ataques, etc. A Esquadrilha Amarela decolará em primeiro lugar, precisamente às 8 horas. E a Esquadrilha Azul decolará logo em seguida, tomando o rumo de 357 graus. Foi escolhida esta rota por não passar por lugares muito defendidos por artilharia antiaérea. As missões eram normalmente de bombardeio picado. Bombardeio picado é uma operação em que o avião mergulha sobre o objetivo determinado até uma certa altura e dali ele lança as bombas sobre aquele objetivo. É chamado de picado porque o avião representa uma atitude de piquet. Após o ataque, a Esquadrilha Amarela se reunirá ao sul desta cidade e a Esquadrilha Azul ao norte desta outra cidade. E logo depois, quando acabava o bombardeio, era feita uma segunda fase de procura de alvos de oportunidade. Realmente, 2 impactos na ponte, um nesse lado da estrada, lado norte, e o outro lado sul. A ponte foi destruída, né? Nós movemos o grupo inteiro no mês de dezembro para Pisa, que era praticamente encostado na linha gótica, encostado nos Apeninos. Foi uma experiência maravilhosa, porque foi um grupo de terra na frente, depois seguiu outro, enquanto os aviões estavam voando, fazendo a missão. Quando voltassem, não pousariam mais em Tarquina, pousaria em Pisa, onde estaria todo o grupo já. Pisa foi a nossa segunda e última base na Itália.
Depois de passarmos 2 meses em um acampamento, dormindo em barracas de lona, com maior desconforto, chegamos numa cidade que tinha sido bombardeada, não totalmente, apenas em alguns locais. Encontramos um conforto relativo. Ficamos hospedados no antigo Albergo Netuno. Era um prédio de esquina com 5 andares, sendo que uma parte estava um pouco afetada por estilhaços de bombardeio. Dali nós partimos para as nossas missões e também para as nossas aventuras, porque afinal nós estávamos numa cidade. Nós tínhamos convívio com a população e fomos logo muito bem recebidos. E confraternizávamos com os italianos, jogávamos basquetebol, futebol. Era uma vida relativamente, vamos dizer assim, boa, mas tinha as missões que não eram... Cada dia eram mais duras. A antiaérea alemã, cada dia mais forte. Levamos o nosso microfone ao lado de uma pista no aeródromo na Itália, de onde decolam os aviões da FAB, para apoiar as forças terrestres aliadas aqui na frente italiana. É por isso que não estranhamos encontrar já, ao lado do seu avião, um piloto da FAB, que quero apresentar a vocês, o Tenente Rui Moreira Lima. Aqui nessa frente de combate temos 2 inimigos, o alemão e o tempo, esse amigo da onça de centro. Não é fácil falar em nome dos meus companheiros, porque cada um deles tem os seus próprios problemas e opiniões. Muito embora estejamos todos aqui movidos pelo mesmo ideal. Num ponto, entretanto, tenho observado que nossos sentimentos coincidem. As saudades que sentimos de casa são imensas e se transformam, sem dúvida, numa das maiores provações da guerra. Creio bem que a mensagem de Natal de todo o grupo se reúne numa única palavra: fé. Fé na vitória dos princípios que defendemos. Fé na força e sinceridade dos nossos sentimentos. Fé na felicidade que o futuro nos reserva. Dentre as 93 missões de guerra que eu executei na Itália, há uma que realmente eu gosto muito. Foi um bombardeio que nós fizemos aos duas pontes em Piacenza, que eram vitais para a alimentação do suprimento dos alemães. O avião que estava na minha esquadrilha na frente acertou as bombas em cheio na segunda ponte e eu mergulhei também e consegui acertar as 2 bombas na ponte. Recuperei muito baixo, tão baixo que eu entrei na fumaça. E o Meirinha, meu colega, ele falou: Goulart, o que é que houve? Goulart sumiu. E eu aí disse: não, ainda não foi dessa vez. Recuperei o avião, ganhei altura e regressamos à base. Essa missão nos valeu um elogio especial do comandante 350. As 2 pontes foram destruídas e impediu realmente que as tropas alemãs, durante algum tempo, conseguissem um suprimento normal. E eu me recordo de uma missão que nós realizamos em Monte Castelo. A FEB fez 3 tentativas para subir lá, tomar conta do morro, do Monte Castelo. E numa dessas missões, nós fizemos com bomba incendiária. A esquadrilha era comandada pelo Lagares. Eu era o número 3 dele. E eu me recordo que, em cima do morro, as trincheiras estavam todas feitas, o que dificultava justamente a subida da tropa brasileira. Eles estavam a cavaleiro da situação e qualquer brasileiro que pusesse a cabeça de fora, eles metralhavam lá de cima. Então era imprescindível que essas trincheiras perdessem a sua ação, ficassem inativas.
E coube ao Lagares comandar essa missão, da qual eu fazia parte. E com bombas incendiárias, nós fomos atacar essas trincheiras. E nós vimos, então, os soldados saindo para se proteger do fogo, porque senão eles pegariam fogo junto com o armamento que nós havíamos lançado. E essas trincheiras nós conseguimos desativá-las todas nesse ataque. Então a FEB conseguiu subir. Conseguiu subir e tomou conta de Monte Castelo. Levei tiro de todo jeito, todos nós. Não é vantagem nem desvantagem. Aconteceu com todos nós. Não é mais coragem nem menos coragem. São ossos do ofício. Entende? No início, os pilotos mandavam a gente fazer muito zigue-zague para evitar antiaérea. Depois, a experiência vem e a gente verificava que o projetil do chão para 12 mil pés levava mais ou menos 10 segundos. Então, a gente ficava na reta e contava 1001, 1002, 1003. Quando chegava a 1008, mudava de rumo. E, normalmente, a antiaérea explodia ali e não acertava. Quer dizer, o 88 realmente só nos acertava numa casualidade ou num tiro de sorte. E a gente ia assim até atingir o objetivo. Se o objetivo tivesse descoberto, então o comandante da esquadrilha mandava tomar posição de mergulho, quer dizer, as esquadrilhas ficavam uma ao lado da outra e era então iniciado o mergulho individual. Cada um mergulhava e fazia a sua pontaria, soltava as bombas e já tinha uma certa instrução se a recuperação seria pela direita ou pela esquerda. Este era um momento que a gente podia ser atingido, porque eles tentavam de 40 milímetros e do 20 milímetros eles não atiravam propriamente no avião. Eles atiravam com espoletas para explodir numa determinada altitude. Então aquilo formava um prato de explosões em que o avião tinha que passar através dele porque a gente ia mais baixo do que 5 mil pés para lançar as bombas. Cada um levava lá a sua, ou escapava, ou pegava pequena, mas de uma maneira geral eles acabavam acertando alguém. O que se fazia sempre era colar no chão. Porque, veja bem, as armas antiaéreas estão sempre em pontos altos. Torres de igreja, colinas, essa coisa. Então, se você colar no chão, uma colar de cortar grama, eles param de atirar, porque eles atirariam neles próprios. Os nossos soldados, os nossos mecânicos eram fantásticos. E levava 3 dias a manutenção. Pois bem, sabe quanto tempo nós fazíamos? Numa noite. Agora, mas como? Pode fazer. Por quê? Levava 3 dias, que era o mecânico e o assistente que fazia a inspeção. Entretanto, quando o avião ia para o hangar, todos aqueles elementos mecânicos do grupo, por exemplo, do Flight C, todos iam ajudar. Lá, uma bela tarde, tive uma comissão de inspetores americanos examinando os meus aviões. Eu era chefe de uma esquadrilha, a Esquadrilha C. E havia um livro para reportagem dos defeitos apresentados nos porta-bombas e nas metralhadoras. Pois bem, um dia essa comissão me apareceu lá e começou a me olhar, e, sem conversar comigo, olhar o avião e ver o nosso trabalho. Depois de algum tempo, o avião saiu para a missão e então o chefe da comissão veio falar comigo. O senhor é o chefe da equipe? Eu disse, sou. Por que o senhor não anota defeitos apresentados no material de armamento? Eu disse, por quê? O senhor não apresenta defeito nenhum, como é que eu vou anotar? Mas não tem defeito? Não. Como é que o senhor faz para não dar defeito nas metralhadoras, nos porta-bombas? Eu não faço nada, faço apenas manutenção do material. Pronto. Aí eles saíram de boca fechada e foram embora. Nós tínhamos 25 aviões e estavam sempre disponíveis 23. Eles diziam, como é que vocês conseguem? Simples. É um ajudando o outro. Prosseguindo
Na estatística cruel de perda de 3 por mês, nós perdemos 2 pilotos no dia 4 de fevereiro. Foi o Joel Miranda e o Danilo Moura. Foram abatidos lá em Castelfranco, próximo a Verona, a cidade de Romeu e Julieta, e foram acolhidos por partisãs, os dois. Cada um diferente, em lugares diferentes, porque o salto de paraquedas foi feito a muito baixa altura e eles não se encontraram mais, só se encontraram no final da guerra. Aquela missão, entende, foi uma missão, vamos dizer, devia ser pacífica e calma, porque o Vale do Pó todo estava coberto de serração. Aí estavam voltando. Quando, numa outra abertura de serração, eu vi um trem embaixo. Aí eu desci, digo, já foi estreifado, não vou tirar. E comecei a subir. Quando eu comecei a subir, eu fui atingido e o avião começou a pegar fogo. Bom, os tiros penetraram, o avião começou a pegar fogo, entendiam? Então, aí entra a fumaça, entende, na cabine, imediatamente, e eu, o que eu fiz? Eu vou saltar de paraquedas. Quando eu fiz isso, entendi, fui sair na tangente, mas o fio do meu fone ficou preso. Então, fiz um braço de alavanca e meu pé foi para cima, viu? Foi para cima e eu fiquei de cabeça para baixo e desci para cima do avião. E naquele momento eu digo, vá para a fuselagem. Eu digo, Joãozinho disse, não, senhor, não. Então eu mergulhei de lado, viu? E com esse braço eu empurrei meu corpo para longe do avião. Tá? De cabeça para baixo assim, né? Então, tá. Quando eu saí da fumaça e fui abrir o paraquedas, está tudo em verdadeira grandeza. Quer dizer, na realidade, já estavam uns 400 metros. Porque o paraquedas mal abriu, ouviu? No primeiro galeio, eu entrei no chão e entendi de cara. Perdi os óculos, falei tudo, aqui de cara no chão. Mesmo porque já estava com esse braço inutilizado, só tinha o braço direito funcionando. No fim do salto não tive ajuda nenhuma, viu? Eu apenas fui ajudado por um camponês que ele disse, eu escondo o seu paraquedas. Eu tive sorte porque aquela serração que eu tinha encontrado na minha missão, ela durou mais 2 ou 3 dias, entende, sobre o Vale do Pó. E os alemães não poderiam fazer o que eles fizeram depois. Fizeram o círculo para achar 3 pilotos, um americano, o Danilo e eu. Aí comecei a sair, né? Comecei a andar. No fim de algum tempo, que eu cheguei na casa de uma mulher, bati, né? E disse a ela, água. Ela olhou para mim, fechou a porta e ia, né? Eu continuei andando mais um pouco. Uns 100 metros depois, entendeu mais, eu não posso avaliar, foi um menino, né? 12 anos, mais ou menos. E ele olhou para mim assim, eu digo, aí, bambino. Eu disse, quero água, disse para ele. Ele disse, vem comigo. Eu me lembrei que as instruções, viu, era que os partisanos, quando ajudavam, eram por intermédio de uma criança. E bom, está de acordo com o figurino, né? Então eu continuei andando. E ele me levou na casa dos pais dele. E então, quando o pai chegou, ouviu, podia ser 10, 11 horas da noite, não sei, não lembro. Ele conversou comigo. Ele disse, então eu vou buscar um inglês que está foragido aqui nessa região para poder tirar você daqui. Ele já está cansado de beber vinho, acho que está ficando de pileque quando chegou o cara, né? Ele disse, o inglês está aí fora. Bom, está na esquina do lado de fora da casa. Eu peguei minha pistola, armei, saí. Andei, cheguei até perto de um vulto, né? Está perto do vulto aí uns 2 metros, mais ou menos. Eu digo, você que é o inglês? Ele me respondeu, eu sou soldado do 8º Exército. E estou aqui já desde 1942. De
Digo, mas você não é inglês. Sua pronúncia não é de inglês. Não, estou sul-africano. Tá bom. Eu disse, meu nome é Steve Groove. Tá bom. Aí, ficamos conhecendo. Me apresentei, aí, ó, tudo certo. Foi com a ajuda de Steve Grove que Joel Miranda conseguiu ser examinado por um médico italiano chamado Tino Ghiotto. Joel, no salto, fraturara o ombro, além de ter torcido o tornozelo. Ir ao hospital de Campo Sampiero era sua única esperança. Mas tinha uma dificuldade, que o Tino, italiano, ele não andava lá, quer dizer, ele trabalhava lá, mas a direção não era dele, era só de oficiais alemães, médicos, né? Então, como é que eu ia utilizar o equipamento de raio-x? Sem que o alemão soubesse. Então, as freiras inventaram o seguinte: vamos fazer uma homenagem a ele, a médico alemão. Nessa homenagem tem que durar 1 hora, que era tempo de eu entrar, fazer radiografias e sair. Entendeu? E assim foi feito. Mas acontece que, não sei se por um defeito qualquer lá, a radioscopia não deu certo. Então ele teria que fazer a radiografia mesmo, entende? Aí então 10 dias depois tem que voltar lá. Aí já está ficando mais ambientado, porque quando eu entrei lá a primeira vez, né, passei pelas guardas do QG, viu? Olhei assim, eu falei, puxa, eu não devia ter vindo aqui, né? Porque aqui é a boca do lobo, né? É a toca do lobo, né? Mas, tudo bom. E pela segunda vez já estava sem vergonha, então pude fazer as coisas com mais naturalidade, entende? Tudo isso. E a radiografia então mostrou exatamente a fratura da cabeça do homem, aquele negócio tudo, e o caminho que ele devia fazer para consertar meu braço. Eu estava com 20 dias de engessado, quando os alemães começaram, entende, a se retirar, então eu cercar uma porção de coisas lá. Então eu tive que retirar, entende, o gesso, viu? Porque se me encontrasse engessado, sabia que o médico tinha feito, então eles iam atrás do médico que tinham feito, né? Certo? Então, tiraram fora. Quando os alemães começaram a passar, viu? Eu disse para ele, disse assim, olha, Steve, tem aqui a minha pistola 45, só tem um pente de munição, tem 6 tiros e você pode usar um na agulha, é o 7º tiro. Ele disse, não, você é um oficial, entendeu? Eu não posso pegar a tua diária. Mas eu levo, eu não vou utilizar mesmo. Com o braço como eu estou aqui, não vou fazer nada aí, entende? Mas acompanhava os partisanos atacando as tropas dos alemães, né? E o Steve, juntamente com outro, que era o chefe dos partisanos, entende? Que era o chefe da estação de lá, viu? É que comandava os ataques às tropas, né? E foi numa dessas que pegaram o Steve, né? Aí um capitão da SS olhou para ele e disse assim, você é inglês, né? Você é meu. Deu 2 tiros nele. Outro aqui. Bom, acabada a guerra, eu estava lá com umas famílias de partisanos. Depois nós voltamos para a base. Voltando para a base, eu fui lá no Serviço Secreto Inglês, né? Assinei um documento lá, dizendo que não divulgaria nomes nem datas das pessoas todas, né? Que tinham me ajudado. Danilo Marques Moura decolou como ala de Joel Miranda para atacar uma ponte ferroviária e encontrou forte barragem de antiaérea. Atingido junto com seu líder, Danilo saltou de paraquedas e iniciou uma incrível jornada a pé pela Itália ocupada. Fez tudo errado
com relação àquilo que nós havíamos ensinado em informações. Tudo que se havia dito, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, ele fez tudo ao contrário. E chegou às linhas amigas e se salvou. Ele, quando contou essa história, e nós todos ouvindo essa história, enquanto Danilo, magro, 10 quilos mais magro, 10 quilos que emagreceu em um mês, ele desmilinguiu-se. Nessa época, nós tínhamos recebido no Teatro Municipal de Pisa, que os americanos mudaram o nome para o Teatro Thunderbolt, nós